Está colocado. Eu queria aproveitar aqui para ler um trecho aqui que a gente recebeu, né, de um professor, se não me engano, professor da USP. Não vou falar o nome, não tem importância. Ele mandou para um militante do PCO o seguinte texto, né, relativo a uma revista que a gente escreveu sobre o Monteiro Lobato como nacionalista, né, que defendeu o petróleo e tudo mais. Então ele falou: cuidado com o adjetivo nacionalista em Monteiro Lobato. Ele pretendia preservar o patrimônio histórico artístico, o que não faz dele um nacionalista. O nacionalismo pequeno burguês do século XIX culminou na Primeira Guerra Mundial. O nacionalismo nazifascista da primeira metade do século XX culminou na Segunda Guerra Mundial. No século XX, isso aqui é que é importante, todo nacionalismo foi fascista, totalitário, antidemocrático, xenófobo, intolerante, truculento, militarista e belicista. Os movimentos separatistas da Irlanda, Escócia, País de Gales, Catalunha e País Basco não são nacionalistas, mas reagem, respectivamente, aos imperialismos históricos da Inglaterra e de Castela, entre outros. Não devemos confundir tom popular, caminhos poéticos em artes, com a elaboração da linguagem a partir de fontes populares, com nacionalismo, política de extrema-direita. A acepção alienada do nacionalismo, como se não houvesse contexto político apenas nas artes, é um erro crasso da ideologia brasileira. Mário de Andrade II, ou seja, em seus tempos tardios de maior maturidade, pouco antes da sua morte, em 1945, reconheceu que, aspas, nacionalismo é uma agenda política, mesmo em arte, perigosa para a sociedade e precária como inteligência. Então, veja bem, isso aqui é uma ideia que vem dominando a esquerda. O nacionalismo é fascismo. Logicamente que aqui nós temos uma operação intelectual que a gente chama, que o pessoal usa uma metáfora clássica para descrever, que é o leito de Procusto. Esse cidadão, que era um rei, né, ele tinha uma cama. E se aparecesse uma pessoa que fosse maior do que a cama, ele cortava um pedaço da pessoa para a pessoa caber na cama. Então, esse leito ficou um leito famoso, que é o que está acontecendo aqui. Para caber na história dele, é preciso cortar um pedaço da criatura. Então, por exemplo, os movimentos separatistas da Irlanda não eram nacionalistas. Não, eles eram furiosamente nacionalistas. Eles não eram só nacionalistas, eles eram também fundamentalistas católicos. Era assim, o que é uma forma de nacionalismo ainda mais extremada. Eles eram também, né, eles, como parte dessa luta, eles tinham um sentimento em relação à Inglaterra que a gente poderia chamar de xenofobia. Eles, inclusive, né, a independência da Irlanda foi durante a Primeira Guerra Mundial. Mas na Segunda Guerra Mundial, contra os ingleses, eles apoiaram a Alemanha nazista. Mas eles não eram fascistas. Eles eram nacionalistas irlandeses. Eles lutavam pela independência da Irlanda em relação ao imperialismo, à Inglaterra e outros, né? Então não dá para excluir, né? Nem o país, nem a Catalunha, nada, País Basco, nada disso daí pode ser excluído. É nacionalismo, sim, é a defesa da nação contra o inimigo exterior, né? Só que acontece o seguinte, que é o que todo mundo se confunde, né? O nacionalismo do país imperialista é um nacionalismo opressor. Né? Já o nacionalismo de um país oprimido tem um caráter relativamente, não totalmente, porque não é socialista, mas relativamente progressista, relativamente revolucionário. Ele cita casos da Europa, mas se a gente pegar, por exemplo,
a América Latina, não houve um único país que não tivesse um movimento nacionalista anti-americano. Nem um único país que não tivesse. Em alguns casos, movimentos muito importantes. Peronismo na Argentina, o APRA no Peru. Na Bolívia não vou nem falar porque teve tanto movimento nacionalista que é até difícil de enumerar todos que aconteceram. Varguismo no Brasil. Dá para a gente dizer que o varguismo não era nacionalista? Não dá. Então, primeiro é uma confusão entre o nacionalismo do oprimido e o nacionalismo do opressor, que tem conteúdo social absolutamente oposto. Segundo, nos países atrasados, se aparece fascismo, que é uma coisa relativamente excepcional, esse fascismo não é verdadeiramente nacionalista. É um nacionalismo de fachada. Porque, em geral, ele é financiado pelo imperialismo. É o que aconteceu com o integralismo brasileiro. O integralismo brasileiro foi um fenômeno quase sobrenatural, se a gente for ver. Do dia para a noite, rapidamente, eles alegavam que eles tinham 1 milhão de filiados em todo o território nacional. Como que aconteceu isso daí? De onde que saiu isso? Isso aí saiu da aliança entre os setores da burguesia nacional aliados ao imperialismo e do próprio imperialismo. O movimento integralista foi financiado pelo pelo imperialismo, pelo capital internacional. Se a gente pegar, e eu tenho, no curso que a gente fez sobre fascismo, nós mostramos isso daí. Se a gente pegar as fotografias da época, os integralistas têm muita fotografia que eles faziam muita propaganda. Volta e meia aparece, inclusive, nas atividades dos integralistas, o símbolo das empresas internacionais. Se não me engano, eles montaram aí uma espécie de pronto-socorro, maternidade, não sei o quê, para fazer serviço social, e assim, na fotografia na frente, estava lá, Johnson & Johnson. Quer dizer, esse tipo de movimento fascista típico, num país atrasado, também é o imperialismo em ação. Diferente disso daí, por exemplo, o governo Getúlio Vargas em 54, que é um governo que foi derrubado pelo imperialismo. Né? Se a gente não faz essa distinção, a coisa fica muito confusa. Muitos dos movimentos nacionalistas dos países atrasados, né, na maioria desses países eram oprimidos pelos ingleses ou pelos norte-americanos, mas principalmente pelos ingleses, até a Segunda Guerra Mundial, eles tinham simpatia pela Alemanha, porque eles pensavam assim, a Alemanha pode ser um aliado na luta contra o imperialismo que está oprimindo o país. Nasser, no Egito, foi assim. O movimento nacionalista egípcio era assim. No Brasil, o varguismo ficou namorando aí o nazismo. Em vários, o peronismo, nem falar. O Perón, ele, ao mesmo tempo que ele levava adiante uma política de choque com o imperialismo norte-americano dentro da Argentina, ele recebeu aí centenas, se não milhares, de nazistas que se refugiaram na Argentina, é um caso famoso. Né? Inclusive aquele nazista que acabou sendo julgado em Israel foi preso na Argentina, estava sob a proteção do governo peronista. Mas mesmo isso daí não deixava que o governo peronista fosse um governo, né, contra o imperialismo. Se nós não levamos em consideração esse problema, nós vamos ficar como muitos movimentos ficaram no passado, completamente desprestigiados diante do povo. Porque o povo do país, ele é nacionalista. E o nacionalismo do povo é um nacionalismo, digamos assim, sadio desse ponto de vista. O povo não quer conquistar outro país. O povo não é inimigo do povo de outro país, em geral, né?
Você não vai ver no povo brasileiro em geral, na população trabalhadora, pobre, muita manifestação contra haitianos ou coisa do gênero. Isso é uma coisa que vem de outro lugar. Não é um sentimento popular. E o povo não vai, logicamente, perdoar nenhuma força política que se alie com o imperialismo. Quando Perón subiu ao governo em 1945, o país se dividiu. Né? O peronismo de um lado, apoiado por toda a classe trabalhadora argentina, e de outro lado, né, na eleição, o Partido Radical, apoiado explicitamente pelo imperialismo norte-americano. Naquela época, os partidos de esquerda, o PC argentino, o PS, o grupo trotskista do Nahuel Moreno, apoiaram o imperialismo contra o Perón. Eles demoraram 2 décadas para se recuperar da loucura que eles fizeram, tiveram que, inclusive, mudar de posição e tudo mais, e esses partidos nunca foram importantes na Argentina. Né? Na Bolívia, por exemplo, o Partido Comunista, que sempre foi meio que um zero à esquerda na Bolívia, apoiou o golpe pró-imperialista contra o governo nacionalista do Villarroel, em 1944, se não me engano, por aí. Um golpe onde eles enforcaram o presidente da República no Palácio Presidencial. Tá? O Partido Comunista nunca se recuperou dessa política pró-imperialista. Bom, logicamente que não adianta você avisar ninguém que o pessoal vai fazer a loucura que tem que fazer, mas, né, digo das direções políticas, mas é importante ter clareza. É falso esse raciocínio, né? O nacionalismo é uma força poderosa e é uma força que se transforma numa política claramente anti-imperialista se a classe operária for o motor dessa política. Se transforma numa política revolucionária. O anti-imperialismo, né, que se confunde, né, com o nacionalismo, ou seja, seria o nacionalismo verdadeiro, de fundo, é uma política revolucionária. Não é uma política reacionária e não é fascista. E logicamente, que tem um papel... Com relação ao problema artístico, não vou nem comentar, nós estamos fazendo aí uma exposição, um programa sobre a literatura, mas na literatura também. O nacionalismo é uma força também poderosa. Desprezar isso daí é meio que um caminho para a ruína política de qualquer força.